A reportagem Antídoto à Desmemória faz parte da terceira edição da revista Átimo, que é uma publicação dos alunos de jornalismo do curso da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco. No ano passado, em 2019, o tema da revista foi tempo, de forma que foi preciso alinhar nossa pauta ao tema escolhido. A decisão de abordar os desdobramentos da ditadura militar em Pernambuco surge a partir de um contexto de instabilidade política e de instabilidade na democracia também, onde a gente percebia que alguns setores da sociedade estavam questionando a veracidade das atrocidades e injustiças que tinham sido cometidas nesse regime. Além disso, o ato institucional número 5 tinha acabado de completar 50 anos no final de 2018, então essa discussão acerca de repressão política para resolver impasses não estava bem alta, o que também direcionou nossa matéria. Na tentativa de manter essas memórias sempre vivas e em constante atualização, nasce a necessidade de conhecer os pormenores da história de pessoas daqui de Pernambuco que sofreram na pele os horrores da ditadura militar. Para nortear nossa apuração, a nossa orientadora Adriana Santana sugeriu que nós conversássemos com o Dr. Manuel Moraes, que é o coordenador da Cátedra Dom Helder Câmara, na Universidade Católica de Pernambuco. Conversamos com o professor, que nos passou vários direcionamentos e também muitos contatos, e também nos forneceu a versão final do relatório feita pela Comissão Estadual da Memória e Verdade. Analisando nossas opções e também levando em consideração as conversas que tivemos com nossos professores, chegamos a dois nomes, Lília Gondim e Zito da Galileia. Os dois foram de frentes de resistência distintas na ditadura militar. Lília foi do movimento estudantil e Zito foi das ligas camponesas. Mas tinha algo que ligava os dois, e foi isso que nos chamou a atenção. Mesmo vários anos depois, os dois ainda continuam em contato direto com as memórias da ditadura militar. Essa relação estreita com a memória se dá justamente porque Lília Gondim, que hoje tem 68 anos, trabalha no Arquivo Público de Pernambuco, uma instituição governamental que tem por objetivo guardar todos os livros, arquivos e principais jornais daqui do estado, né? E ela trabalha lá diariamente, cuidando de todos esses arquivos, entrando em contato até com coisas que ela viveu na época. Já o Zito da Galileia, nosso outro personagem, mantém sua casa na zona rural de Vitória de Santo Antão, né, cidade de Pernambuco, fica aproximadamente a 50 quilômetros de Recife, um memorial que ele mesmo criou para guardar todas essas memórias da Liga Camponesa. E lá ele recebe visitantes, recebe grupo de alunos que estão lá para acompanhar ele, contar as histórias. E além disso, no dia que a gente estava lá para conversar com ele, a gente descobriu, através de um quadro que estava na parede, que ele foi certificado pelo governo de Pernambuco como guardião da memória da ditadura militar, das ligas camponesas. E isso impressionou muita gente, porque a gente já foi pensando nesse gancho da memória e tudo mais. E quando a gente viu aquele quadro lá na parede, de forma tão literal, sintetizando todos os nossos pensamentos, aquilo foi muito bom. Além dessa relação entre os dois personagens, que trabalham até hoje em equipamentos que têm como objetivo a perpetuação da memória, as duas histórias também têm paralelos relacionados à resistência em tempos de ditadura. Lília, que era um estudante secundarista no final da década de 60, contou pra gente uma história que, quando a gente ouviu pela primeira vez, ficamos muito emocionados e sabíamos que aquele relato tinha potencial para ser trabalhado no nosso texto. Em 1969, 50 anos antes da publicação da reportagem, e aproximadamente 6 meses depois da promulgação do AI-5, Lília estava participando de um ato nas ruas de Recife, junto com outros 5 estudantes, colegas, e quando 4 deles, incluindo Lília, foram presos e levados à sede do DOPS. Ela foi torturada durante 5 dias e depois foi levada a uma penitenciária feminina, onde ficou presa por 10 meses e só veio sair da prisão em dezembro de 1970. Mesmo depois que ela foi solta, a repressão continuou na cola dela. Ela continuou militando na ação popular, só que de forma mais discreta, já que era perigoso e para o regime ela já era vista como uma reincidente. 2 anos depois de sair da prisão, Lília foi sequestrada na porta de casa e levada até a sede do DOI-CODE, no Recife, onde os militares torturaram ela e Andrea, que era a filha que ela carregava em seu ventre. Ela estava grávida, no caso. Felizmente, Lília e Andrea sobreviveram, só que o trauma deixou sequelas que perduram até hoje e que a gente descreve bem no texto. Já a história de Zito é de uma resistência que vem de antes do golpe de 64. Ele cresceu e viveu a vida toda na zona rural de Vitória de Santo Antão, uma cidade aqui do interior de Pernambuco, e lá no Engenho Galileia ele teve contato com um cenário de luta de pessoas que atuavam contra a elite açucareira da região, que eram latifundiários que usavam de métodos perversos para controlar o povo. Em 1955 foi fundada a Liga de Galileia, que era uma espécie de sociedade formada pelos camponeses e que inspirou a criação de várias outras sociedades aqui no Nordeste.
A gente foi até Galiléia, onde Zito mantém hoje uma biblioteca, que é uma espécie de memorial das ligas camponesas, e lá ele contou pra gente detalhadamente as histórias que precederam o golpe e sobre como foi o dia do golpe. Ele, que tinha 17 anos em 64, disse que os policiais chegaram em Galiléia, os policiais que já repreendiam os camponeses a serviço dos latifundiários, eles chegaram lá já na quarta-feira e que os militantes mais atuantes tiveram que fugir pela mata porque sabiam que seriam presos. Entre os militantes que fugiram estava a avó dele, Zezé da Galiléia, que foi um dos fundadores da Liga. Uma coincidência que deixa essa história ainda mais intrigante é o fato de que naquela quarta-feira estavam em Galiléia o cineasta Eduardo Coutinho, o poeta Ferreira Goulart e outras pessoas que trabalhavam na produção do filme Cabra Marcado para Morrer. A equipe de produção teve as fitas e os equipamentos tomados pela repressão e Eduardo Coutinho só lançaria o filme 2 décadas depois. No final de abril de 64, Zezé, o avô de Zito, foi preso aos 75 anos e levado para o Recife, onde foi torturado. A gente acredita que para essa reportagem as principais ferramentas foram escuta e pesquisa, principalmente considerando a narrativa literária, que foi a nossa opção de escrita, né? Então, mesmo que a gente tenha gravado todas as conversas com os nossos entrevistados, várias vezes na hora de começar a escrever, a gente tinha que pesquisar para descobrir como era tal rua na época, qual foi a rota de fuga que o personagem usou na época. E também, além de ouvir o áudio várias vezes, a gente também tenta lembrar da conversa, do que o personagem aparentava sentir. Então tem toda essa pesquisa e escuta por trás da apuração da gente, né? Da apuração literária e da escrita literária também, para que fique o mais verossímil possível, que se pareça mais, que relembre mais o passado. É importante ressaltar que escolhemos escrever quase todo o texto no formato literário por entender que esse modelo nos permite mais detalhes e mais sensibilidade acerca do assunto, além de a gente perceber que através da apuração fomos tendo brechas para escrever o texto dessa forma. Temos muitos arquivos, muitos detalhes, muitas pesquisas. Então a gente foi formando o nosso arcabouço com o tempo até que conseguimos pôr em prática essa escrita e que pôde funcionar realmente como um antídoto à desmemória. Então essa reportagem surge como uma resposta aos pedidos cada vez mais frequentes de intervenção militar e às menções honrosas feitas a carrascos da ditadura, feitas inclusive pelo presidente. A gente entende que essas menções são uma afronta à memória de Lília e do povo da Galiléia, que são provas vivas de que os tempos de autoritarismo foram nocivos e causaram danos permanentes a tantas pessoas que, assim como eles, ousaram levantar a bandeira da liberdade e enfrentar a repressão.